A sua, a nossa agência de intercâmbio, a West One é tão top que ela tem um até no nome. Inclusive você que está aí no Brasil e quer realizar o sonho do intercâmbio, entre em contato com a West One, vem para a Austrália, vem para Perth e realiza. E você que está aqui na Austrália, está insatisfeito com a sua agência de intercâmbio, dá uma chance para a West One que eles vão resolver o seu problema rapidinho, valeu? Quer morar permanentemente na Austrália? A Bravo Migration vai te ajudar, não, Diegão? É isso aí, Ed. Com a Bravo, você vai ter o aconselhamento do tipo de visto ideal para você. Além disso, eles vão te ajudar montando estratégia, o plano para você chegar lá, e ainda vão te explicar todo o processo durante a aplicação do seu visto. E o melhor é que seguidor aqui na Austrália tem desconto. Com o cupom AQUI10 que você acessa no QR Code ou na nossa link na bio do Instagram, você vai ter esse desconto e vai pagar um preço baratinho. Então vem com a Bravo Migration, gente! Alô, amigos! Alô, turma! Episódio 86 no ar e de uma maneira diferenciada. Isso, começando bem. Começando bem, sem muita churumela. Vamos falar de hoje. Vamos falar hoje do tema que é funcionalismo público na Austrália. A gente vai conversar com uma pessoa que está na área no momento e ela é muito especial aqui em Perth, está aqui há bastante tempo, vai falar dessa área e vai ajudar você a entender como é que é aqui, né? Como é que funciona os empregos do governo, né? Engraçado que a gente demorou um tempo, né, para trazer alguém para falar com propriedade da área, né? Exatamente. Mas finalmente chegou, né? Exatamente. Então vamos falar com ela. Aqui também tem outras funções aqui, também muito querida, tá sempre nos holofotes. Fica aí até o final que você vai saber tudinho. Exatamente, vamos saber a história dessa pessoa. Antes eu queria só falar, não esquece de se inscrever no canal, curtir a gente, compartilhar, né? Não? Seguir a gente no Instagram. Obrigado, gente. Então com vocês, Erika Kuhn! Muito obrigada. E aí, Erika, beleza? Beleza. Dá um high five aí, ó. Vai. Ela que é irmã de um convidado nosso. Não. Eu cheguei antes, ele é meu irmão. Entendi. Segura essa aí, ó. Toma essa. Inclusive, vou agradecer o Juliano aqui que teve no episódio. Não vai saber. Gabrielino não vai lembrar, né? Sei muito episódio. Sei não. Teve aqui recentemente, né? Draft Person. Isso. E várias ele dicas falou, bacanas. Exatamente. Ele falou, indicou, né? Falou, caraca, cara, como é que você ainda não levaram alguém que trabalha como funcionário público e dá aqui, pra né? falar sobre vários assuntos, né? Seja aí. muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, obrigada. o número 86. Como é que você tá? Tá tranquila? Tô ótima, obrigada pelo convite. Eu achei ótimo o convite porque quando eu comecei a procurar trabalho como funcionária pública aqui, eu não tinha muita informação. Então vai ser um prazer ajudar vocês com certeza. Pô, e muita gente deve ser curiosa pra saber, né? Aham. Vamos começar do começo, Bora. então. Começo. Quanto tempo de Austrália? Então, como eu cheguei aqui com 10 anos de idade, 18 anos de Austrália, então digamos que eu tenho 28. Mas você chegou com 10 anos de idade? Edgar, porque se eu tenho 28 e eu tô aqui há 18... Entendi. Tá. Sim. Entendi. Não, com certeza. Pô, veio cedo. Eu sei que eu não pareço 28, 27, mas... Entendeu? Então deu nem tempo de, crescer no Brasil, assim, de ter uma formação, de ter uma formação, de ter um background. É bom que a gente já pula logo pra parte da Austrália, já, né? Não, eu cheguei aqui em 2005 e meu visto nem existe mais. Caraca, você tá na lista lá dos que tá aqui há mais tempo que a gente conversou, 2005, né? não, 2006. Cheguei em 2006. E aí eu tinha 24 anos, 25. E, nossa, muita coisa aconteceu muito rápido. Perth era completamente diferente você do que veio é já hoje. direto pra Perth, já? Já. Sempre morei só aqui. E Perth era completamente diferente do que é hoje. Foi até antes do... Só tinha mato, velho. Só tinha mato. Moto e cobra. Aquela perguntinha clássica que sempre tem, né? Quando você chegou aqui, tinha os prédios ali da City já? Não tinha. Inclusive, é muito interessante, porque na minha foto de casamento, a gente tava em South Perth, no Rio, quando vê o background, tem 3, 4 prédios. É fogo, né? Algo muito interessante. Diferente demais de hoje. Não, isso é interessante também, falar que eu fui ontem nas Hills, né? Fui em Kalamanda, né? E dali de cima você vê que realmente Perth
só tem os prédios na City. Então você olha assim, uma imensidão de casas e são uns pontinhos assim, os prédios. Você vai muito longe, você vê os prédios, você consegue ver a direção da City por causa dos prédios, né? Exato, né? Você vê que estão subindo o prédio agora, Scarborough, né, tudo mais, mas não é normal, não é comum, né? Eu acho que as pessoas também têm todo aquele plebiscito, se pode, se não pode. Então... no final o que manda é o capital, né? O dinheirinho, Isso né? aí, E aí, exatamente. quando for pra subir, vai subir, né? Ainda mais agora com essa parada aí que tá batendo na porta de pouca casa pra muita gente, né? Então agora o negócio crescer pra cima, né? Querem fazer Scarborough, a Gold Coast de Western Australia, né? Tudo mais. Então, olha. Daqui a pouco vai começar isso aí. É Bondi, né? Digamos assim, né? Mas eu particularmente acho melhor Scarborough, né? Porque é bem menos movimentado e tal, né? E é bem legal. Mas enfim. Vamos lá, Eric. Como é que você... Fala. Não, vai. Não, eu queria saber o que você fez lá no Brasil, o que você fazia lá, com o que você trabalhava, o que você estudou. De onde você é também? De onde você é, claro. Porra. Então, eu sou da parte não Nutella do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, sou de Nilópolis, a terra da Beija-Flor. E no Brasil, olha, no Rio eu era enfermeira. Então, tipo, nada a ver. Caramba. Nada a ver com o que eu vim fazer. Mas eu trabalhei também muito tempo com o governo estadual do Rio de Janeiro, com projetos do governo estadual da criança e do adolescente. Eu tô fazendo com meu irmão de bater na... Vai mal, Ju. Criança e adolescente. Então, eu trabalhava em projetos, ia nas favelas, fazia todo um processo para evitar que as crianças ficassem na rua, inventando coisa com tráfico. A gente dava um projeto social com aula de teatro, canto, música, coisa assim, onde eles ficassem ocupados fazendo isso, e as pessoas que ensinavam essas aulas eram da própria comunidade, pessoas que tiveram acesso a isso, ensinavam, então ajudava essas pessoas com um valor mensal e tirava essas outras crianças da rua. E o meu trabalho era monitorar essas atividades, essas comunidades como supervisora, né? Assim, então era bem bacana. Aí eu vim pra cá. Só fazer curso ou você foi casada? Qual foi a sua história pra vir pra cá? Então, eu conheci meu marido no Brasil. Ah, sim. Boa. Então a gente se conheceu no Brasil, a gente começou a namorar. Não foi uma coisa muito simples, porque a ideia era para que eu viesse para cá como estudante. Ah, sim. Então, eu falei assim, eu vim como estudante, porque eu não falava inglês zero, meu inglês era zero. Eu iria... E aí a gente vê se dava certo, se não, como é que ia ficar o relacionamento, eu não queria... E aí meu visto foi recusado. De estudante, caramba. De estudante, Aí eu pensei, bom, eu posso ir para Nova Zelândia pra gente... Porque a gente ficou junto, a gente se conheceu no Brasil, ficou junto por uns 2 meses, ele voltou e eu continuei minha vida lá. Não, mas ele é o quê? Ele é australiano? Tá bom, entendi. Então a ideia Vocês conheceram lá no Brasil? Lá no Rio, Caraca. Então a ideia era, eu vim pra cá, ficar aqui uns 6 meses, ver se realmente era isso que a gente ia querer, se o nosso relacionamento ia realmente durar. E aí ver o que a gente ia fazer. Não queria decidir nada nesses 2 meses. Só que, como o meu visto foi recusado, aí eu falei, e agora? Aí a gente queria poder se ver mais uma vez para decidir o que ia fazer. Nisso eu fui para Nova Zelândia, porque brasileiro recebe visto na hora, na chegada. Cheguei lá, a gente ficou junto umas 2 semanas viajando. Ele me pediu um casamento no primeiro dia da viagem. Caraca! Na verdade, ele me pediu em casamento no 3º dia que a gente se viu no Brasil. Calma. Talvez não. Calma. Caraca, de repente, ela falou assim, pô, depois da terceira caipirinha. Dizem que caipirinha é igual mamilo, né? Já ouviu falar? Não, que porra é essa? Caipirinha. 1 não é o suficiente, 2 tá ok, 3 é demais. Boa. Tomou a terceira, já era. E aí eu fui pra Nova Zelândia. Nossa, eu tive uma viagem, porque quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu falei assim, ele falou assim, traz as malas, traz coisas que a gente vai aplicar de novo pra você vir pra Austrália, que aí eu já trago comigo de volta pra você poder trazer mais coisas. Perfeito. Então fui eu pra passar 10 dias na Nova Zelândia com 2 malas, com fotos,
coisas que um turista não leva. Pronto. Aí a imigração me prendeu. Caraca. Aí eu fiquei lá 15 horas sendo interrogada. 15 horas total, mas sendo interrogada. Aí como eu não falava inglês... Tinha que ter tradutor? Tinha que ter tradutor. E olha, eu esperei. Isso aí no aeroporto na Nova Zelândia. Nova Zelândia, isso. E nisso que a gente fica numa salinha, vocês já pararam alguma vez? Já, Estados Unidos. Estados Unidos. É tenso. É tenso. Eu parei aqui na Austrália também. Interrogar, fizeram isso aí mesmo. Me fizeram abrir a minha conta. Tu nunca tinha saído do Brasil? Não, eu nunca também, tinha saído do Brasil. Depois que você começa a assistir aquele aeroporto, a área restrita, né? E tal, tu vê que eu também, a gente era o perfil daquela galera que mula, nunca viajou pra fora. É verdade. Eles me fizeram abrir minha conta bancária, ver se eu tinha dinheiro suficiente para ficar aqui por ficar lá por 10 dias. Fizeram várias perguntas, inclusive nessa salinha que eu tava tinha um rapaz também brasileiro que tava junto comigo e ele foi de terno, gravata e tal, uma malinha pequenininha, e aí o cara perguntou: pra que você tá aqui? Aí ele: turismo. Aí ele: porra, de terno e gravata. Aí: mas o que você veio fazer turismo onde? Conheceu o quê? O zoológico. Aí não tem zoológico. Galera nem se prepara, Esse programa a gente vê também. A galera não sabe, tô indo aqui pra Sydney. O que tem em Sydney? Eu não sabe nem que tem Opera House. Aí ele voltou. Ele tava esperando comigo e foi mandado de volta. Eu falei assim: caraca, e agora? E eu tentando falar com eles: cara, liga, meu namorado tá me esperando no aeroporto, ele vai poder explicar e tal. Eles não ligaram. Ele tava aqui na Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia? Não, desculpa. Aqui perto, né? Aqui do lado de cá, né? Ele tava na Nova Zelândia esperando. No aeroporto me esperando. Tá bom. Porque a gente ia passar 15 horas. A Tom Hanks de saia. Cara, mas foi aquela coisa quando eu consegui sair, porque aí o cara tive que esperar o tradutor e tal. Quando finalmente resolveu sair de lá, foi aquela coisa, sabe aqueles filmes que vai... Câmera lenta, assim. Abraçando no meio do aeroporto. Eu falei: caraca, eu pensei que eu ia embora. Mas foi aí ele me pediu em casamento. Aí eu vim pra cá depois, foi como ele me pediu em casamento, a gente estava noivo. E aí eu pude aplicar pra um visto. Eu não me lembro se era 8... Muita coisa mudou desde então, né? Nossa, você falou até no início aí de chegar na Nova Zelândia e pegar o visto direto, acho que nem pode mais. Acho que isso aí, não sabia. Acho que nem deve ter mais isso aí, né? Também tem uma burocraciazinha. Não sei que tem o Working Holiday Visa para brasileiro lá, que é um pouco difícil de tirar também. Aqui também, acho que tá mais ou menos igual, né? O Working Holiday. Vagas limitadíssimas. Não, foi bravo lá. Não foi uma experiência boa, não. Imagina. O cara falou assim: eu quero em 10 dias você... Porque era pra ficar 10 dias. Em 10 dias eu quero te ver aqui. Caraca. Aí eu pensei: eu não quero ficar... E o rapaz, o tradutor, falava assim: olha, ele quer que você... Eu falei assim: fala pra ele que eu não tenho interesse nenhum de ficar aqui. Aí ele: é melhor não, vamos só... Eu falei assim: tá bom, então. Muito o tradutor, fora que o tradutor, ele fica numa posição que ele tem que passar a mesma emoção, né? Aí ele: não, deixa quieto. Já conseguiu entrar. Virou conselheiro também, né? Os perrengues de aeroporto são fogo, né? Então aí pra entender, você chegou lá, conseguiu entrar, aí vocês casaram lá. Não, aí só ficamos noivos. Pediu em casamento. Pediu em casamento, entendi. Ficamos noivos, curtimos 2 semanas e vim embora. Aplicou o visto e veio pra Austrália. Fui para o Brasil. Foi pro Brasil. E ele voltou para a Austrália. Aí aplicamos um outro visto. Entendi. Porque o visto de estudante tinha sido cancelado, tinha sido recusado e a gente não fez nada. E aí eu voltei pro Brasil, ele voltou pra cá. Sim. E aí é um visto de noivado na época, fiancé visa. Eu não sei se existe esse visto ainda. Eu acho que era 801, uma coisa assim. E aí é um visto que eu venho pra cá como residente temporária. Nesse visto eu tinha 9 meses para casar. Se eu não casasse, eu voltava. Sim. Aí eu cheguei tipo em julho, eu casei em fevereiro. E aí já... Pô, aí conseguiu ficar, né? Quando eu recebi meu visto, quando eu recebi o visto permanente, eu apliquei para o visto permanente em fevereiro, quando eu casei. Recebi meu visto. Aí, pra eu provar, olha isso, eu já tava com filho, tive que provar que o nosso relacionamento, quando eu tava aplicando pro visto residente. de residente permanente,
eu tive que provar que o meu relacionamento era verdadeiro. Porque no Brasil, pra eu vir pra cá no Fiancé Visa, eu tive que ir pra Brasília fazer entrevista em inglês, sem falar uma palavra de inglês. Com a Embaixada da Austrália, né? Lá na Embaixada da Austrália. Caraca! E ele fez uma entrevista aqui também. Então eles faziam, tipo, cross-information. Sim. O que eles me perguntavam lá. Coisas assim. Pô, então eu já ouvi essa parada aí, então eu ia falar sobre isso, mas eu sempre achei que era mito isso aí. Não. Não, mito eu não achei não. Achei que era mais fácil antigamente, agora tá ficando cada vez mais difícil. Perguntavam coisas assim. Não, na real não, né? Na real, tinha essa parada. Então, o processo talvez mais rápido até pela demanda e tal, mas... Mas que eu tô descobrindo agora, porque pra mim era mais fácil. Porque hoje em dia parece que você precisa ter conta conjunta, ter ninguém foto, nunca falou sobre isso a fundo, tal. assim, que nem você tá falando aqui, esse né? meu visto era diferente também. Eu não sei como que são os outros vistos. Nesse visto de Fiancé Visa, eles queriam saber se realmente era um relacionamento verdadeiro que a gente... Porque a gente não morava junto. Então não tinha aquela coisa de conta corrente junto, nada disso. E aí era do tipo, quando vocês estavam viajando no Brasil e vocês dormiam na mesma cama? Eram perguntas bem assim... ele tem alguma marca de nascença? Ah, entendi. Coisas que seriam muito íntimas para uma pessoa saber, logo daria a entender que, entendeu? A gente teve algum relacionamento mais Verdadeiro, né? mais íntimo do que de amigo. Entendi. Não é meu amigo que tá saindo... Pra quem tá perguntando por que isso tudo, né? Porque é comum, ou era comum, não sei, as pessoas casarem só pagando, sei lá, comprando visto, tá ligado? Essas coisas e principalmente outras culturas aqui e tal. Eu vou te falar, normal. Eu acho que é uma segurança também pra gente, brasileiro. Porque, tipo, tu não sabe, claro, você acredita que a pessoa é uma ótima pessoa, mas vai que não, né? Então, assim, é algo que também vai te ajudar pra se proteger, né? De chegar aqui e tal. Mas e a adaptação, como foi? Porque, pô, você veio pra cá, primeira experiência internacional e tal, e eu acho que você não estava pensando nisso, você não planejou com muita antecedência vir pra cá, né? Eu nunca tive interesse de vir pra Austrália. Na verdade, eu nunca tive interesse de sair do Brasil, pra ser sincera. Eu tava muito feliz vivendo no Brasil. Bonzão o Brasil, né? Pra certas coisas. Foi, na época, eu até estava um pouco relutante para vir, porque meu avô tinha acabado de ser diagnosticado com Alzheimer. Sim. E nós somos muito, muito próximos dos nossos avós. Então, foi algo assim, eu ficava em a preocupação de vir para cá, meu avô esquecer de mim, e eu não estar lá. Faz todo sentido, né? É o único laços que a gente tem aqui, né? A família lá, né? Que a gente não consegue se entregar completamente para a Austrália, né? E a Austrália é maravilhosa, mas é muito longe. Pois é. Eu perdi meu pai, perdi meu avô, minha avó, perdi minha tia. E estar nessa distância, o luto é diferente. Você recebe uma notícia, você não tem como estar lá em 2 horas. É algo muito... nós tivemos um baque atrás do outro. Em 5 anos eu perdi 6 pessoas na minha vida. Então, assim, muito difícil. Não era uma coisa que eu tava, quero ir pra Austrália. Não era. Aconteceu do meu marido ser australiano. Então, assim, inclusive quando o meu visto foi cancelado, foi recusado, a gente pensou dele ir pra lá. Mas ele já estava... Eu era mais jovem, começando a minha vida profissional. Ele já estava com a vida estabilizada. Fazia muito mais sentido. Eu estava aprendendo inglês no Brasil com ele, mas ele estava muito devagar para aprender português. Então foram várias coisas, motivos pelo qual eu tenho. Sim. Mas quando eu cheguei aqui, cara, eu vou te falar... Os primeiros 6 meses era maneiro. Era turismo, canguru. Depois disso, bateu... Porque foi meu primeiro Natal, sem minha família. Natal é bravo, muito próximo. O ano novo aqui é deprimente. Então você, brasileiro que está querendo vir para a Austrália, se prepare. Não tem fogos, não tem nada. Até tem, mas é meio... Até tem, mas tem barulho no céu. Mas tem mais fogo na Australia Day, né? Exato, exato. A Australia Day é muito mais fun. Né, do que... A dica pro final do ano é viajar, mano. Viaja, mete o pé. Sai daqui, fica em volta pro Australian Day. Que também compensa, cara. Muito lindo. 20 minutos de fogo no Rio. No Brasil. Isso em Puff, né? Mas em Sydney, Réveillon é legal. Sim, o Réveillon. A gente tá falando de Puff. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. E é engraçado que a gente fala do final do ano, no Brasil, do carnaval, né? O ano só começa depois do carnaval. Aqui só começa depois da Australia Day, parece, né? Exatamente. É verdade. Dá essa impressão, né?
né? Ou nunca começo, de repente. Não, mas aí, 6 meses, ficou triste lá, e aí, como é que foi pra Acho que recuperar? a minha ficha caiu mais quando minha filha nasceu. Minha primeira filha nasceu, porque aí eu meio que falei assim, Érica, agora é aqui. Tipo, Agora é pra valer. Mas eu chorava muito a princípio, era muito muito difícil. E era muito... Não tinha WhatsApp. Então eu tinha que comprar cartão para ligar, era um cartão internacional para ligar, era bem... O Skype, era bem diferente. E a vida era boa? Cara, eu gostava. Assim, a minha experiência foi muito diferente, porque como eu cheguei aqui, meu marido me pegou no braço. Eu não tive aquela preocupação de ter que trabalhar para poder pagar a escola, sim. como meu irmão e minha irmã tiveram, eles vieram com visto de estudante. É outro rolê. Então, assim, eu não tinha essa preocupação de ter que trabalhar para pagar conta ou ter... A minha única preocupação era, ser independente, eu queria ter o meu trabalho, queria ter a minha vida. Eu dependia muito do meu marido, porque eu não falava inglês. Então, a minha primeira coisa era eu não tinha amizade com brasileiro. Eu fiquei, sem parecer metida, mas eu fiquei os meus primeiros 6 meses sem ter... Eu via alguém, assim, brasileiro, oi, tudo bem, mas não tinha amizade, era só inglês. E como meu marido não falava português, isso me ajudou bastante. Eu fiz um curso de inglês numa escola onde eu era a única brasileira na escola, então também ajudou bastante. Com 4 meses eu estava trabalhando como auxiliar administrativo. Então, fluente, assim, sonhando em inglês uns 5, 6 meses aqui. Olha só, aprendeu rápido até, né? Mas vou te falar, assim, era complicado, porque tava numa roda de amigos, que aí ele já tinha os amigos dele, os meus amigos eram os amigos dele. E numa roda, num restaurante, todo mundo conversando, eu não conseguia comer. Sim. Porque eu pedi uma pizza e eu tinha que prestar atenção no que a pessoa tá falando, e ler os lábios, e ficar, sabe? E todo mundo comendo, e eu... Uma dor de cabeça, um estresse. Eu chegava em casa exausta de tentar não parecer antipática, ao mesmo tempo não entendendo porcaria nenhuma que a pessoa está falando. E tentar o meu melhor para poder... Mas uma das coisas que eu recomendo todo mundo que quer aprender inglês rápido, funcionou para mim. Primeiro, não ter vergonha de falar errado, né? É a primeira coisa. Mas se falar errado, falar com as pessoas. Se eu falar errado, me corrige. Não ficar com vergonha de ser corrigido. Porque enquanto a tua cabeça tá vazia, não tem nada, é muito mais fácil entrar uma coisa e ficar do que depois entrar o errado e você ter que trocar aquilo. Então, tipo, às vezes você tá falando a palavra do jeito que... escrevendo, ou do jeito que deve... Porque às vezes quando a gente lê alguma coisa com a cabeça do português... Traduzindo, né? A pronúncia é diferente. Então, assim, eu falava alguma coisa como o meu próprio nome. Qual é o teu nome? Érica. Sorry? Érica. 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 Então, assim, então eu falava, se eu falar errado, me corrige. E isso me ajudou muito, muito, muito. Demorou muito pra aprender como é que eles falam meu nome aqui. Como é que fala teu nome? Edgar. Não Edgar, assim, Edgar. No início eu falei pro cara do... As pessoas entendiam Andrew. Edgar, Andrew, porra. No início, uma vez eu falei num desses lugares, não sei se era de busca pizza e tal, o cara perguntou meu nome, eu falei Diego, bem no início, né? Diego. Aí o cara escreveu com G, viado. Ele botou Diego, tá ligado? Eu falei, caralho, não é possível, mano. Você tem que falar, aprender a pronunciar até o teu próprio nome, né? Nossa, foi muito Red Rusta. Foi muito River. Até... Red Cat. E uma coisa que ela falou que é legal é o cansaço mental é maior do que o cansaço físico, tá ligado? Sim, pra caralho. Nossa senhora, você falando inglês, se forçando a falar. Dor de cabeça, você falou. É uma das coisas que eu mais lembro, assim, 3 horas da tarde sair da escola, dor de cabeça, mano, cabeça latejando. Mas tem que ir pro trabalho, não ter tempo. Tipo. E uma coisa bacana na Austrália é que se você tem força de vontade, primeira coisa, você quer realmente, mas se teu inglês tá bom, tu consegue. Tu vai poder fazer um curso de aperfeiçoamento, você vai poder se comunicar, que às vezes o trabalho é um trabalho... Tipo, o trabalho que eu faço hoje, eu sou assistente jurídico, nunca estudei nada de lei, nunca fiz nada em relação a direito. Mas é aquela coisa de ser curioso, entendeu? E você tem espaço aqui, você não precisa necessariamente de um diploma para você fazer um trabalho
Tem que saber resolver problema, né? Mas eu perguntei se a vida era boa, porque assim, compensa você ter toda essa dificuldade e tal, não sei o quê, e tal na Austrália, porque isso é importante, assim, às vezes a gente... Tô falando, tá tendo conversa paralela aí, cara? Com o Gabrielino, tô organizando uma paradinha que eu quero botar aqui agora, na tela aí. Quero botar na tela aí. Aí a gente pensa assim, caraca, tem muita gente que fica, a Austrália é uma maravilha, a Austrália é uma maravilha, tá muito bom, é céu de brincadeira, não sei o que. Só que às vezes você tem essa vida boa aqui, mas a saudade da família e todas as dificuldades não fazem com que a vida seja feliz. Quanto tempo demorou pra você falar, porra, agora eu tô bem, agora aqui é minha casa? O que me ajudou foi realmente minha filha. A minha filha nascer me ajudou, me fez aquela coisa de grounded, aqui é minha casa, agora tu se vira nos 30 e aceita, entendeu? Então eu tive que começar a parar de comparar. Entendi. Primeiro passo. Porque não é completamente diferente. Não tô falando que eu não gosto do Brasil ou que eu gosto mais da Austrália. Eu hoje não consigo me ver morando no Brasil por uma série de fatores. Mas você também percebe que a tua cabeça, ao longo do tempo, muda. É verdade. A cabeça da Érica de 18 anos atrás talvez não se adaptaria à vida que a Érica tem hoje. Mas é aquilo, conforme você vai... Quando eu for pro Brasil, coisas que não me irritavam, me irritam hoje. Sim. Música 2 horas da manhã na praça me irrita. Eu quero dormir. Sabe? São coisinhas que antes e olha que tá da música, da batucada, né? A minha filha uma vez, tinha uns 4 aninhos, ela falou pra mim assim no Brasil, mãe, o que é creu? Aí como é que tu vai explicar? E ela mesma, assistindo Gugu no Brasil, fala pra mim, mãe, por que a câmera filma as meninas de baixo pra cima? Mostrando a calcinha das meninas de saia. Eu falei assim, então... Antigamente, anos 90, era um negócio de louco. Por que tem duas pessoas se pegando numa banheira na TV, mãe? Ela é 2007, minha filha nasceu em 2007. Então, assim, ainda... Ainda tinha? Caraca. Ela falava, por que filmam de... Então... Brasil. Mas então, coisas que pra mim eram comuns... Então, assim, mas hoje, pra mim, qualidade de vida, eu sei que eu tenho como trabalhar, tenho como viajar, tenho como... apesar das minhas filhas irem para a escola particular, foram por muitos anos na escola pública e era um ensino que eu ficava vendo a escola. Eu falei assim, meu Deus, a minha escola particular no Brasil não era nada assim, comparado à escola pública da minha filha. De poder... Estrutura, essas coisas? De tudo. De botar o telefone na mesa e relaxar num barzinho, sem preocupação se alguém vai tomar. Sim. Quando você começa a ter um pouquinho... Mais liberdade, né, e tal, né? É muito bom. Cara, é porque o Brasil também não me interessa se nego achar que isso é ofensivo ou não, mas no Brasil você tá acostumado com aquele sentimento de lei da selva. Você não pode também, tipo assim, parece que você não tem um momento ali de ficar tranquilo. Seja parado no sinal, seja tomando uma cerveja no bar, seja, tá ligado? Parece ter sempre alguém que, se você der mole, alguém vai... Creu. Aí, né? Mas, Diego, eu chego no Brasil, 2 semanas é meu tempo de adaptação pra meio que switch pra cabeça de brasileiro. Isso aí, exatamente. Eu fico me sentindo uma turista no Brasil nas primeiras semanas. Então, assim... Tu sabe uma bagulho doido que aconteceu lá, essa vez que eu fui? Que, pô, de repente quem tá vendo aí tá acostumado, mas... Mano, eu não sei se eu falei isso aqui. No Uber, tu tem que pagar mais pro cara botar ar-condicionado pra tu. Tu tá zoando? Mano. Que isso? Não, sacanagem. Sério? Quer ar-condicionado? Paga um extra. Não. E os caras não botam e abaixam o vidro. Tá ligado? Se você não pede, não reclama, o cara não usa. Você paga extra e o cara aí, tipo, você tá tudo bem. Enfim. Gente, eu não sabia disso. Loucura. Isso é no Rio, de repente, outro lugar não é. Mas então, uma coisa que você falou legal foi 4 meses, você não tinha inglês nenhum, 4 meses você tava fazendo administrativo, que é um negócio que você tinha que falar bastante. Mais ou menos. Eu trabalhava... Eu tinha que entender. Porque eu tinha que fazer cópias de material para colocar apostilas junto. Eu trabalhava numa empresa que... como é que é? Hire? Contratar? Hire, eles tinham máquinas para as minas, eles alugavam. Alugavam essas máquinas. Sim. Então, eles tinham as apostilas que tinham que preparar para poder treinar as pessoas que iriam estar usando essas máquinas. Tá. Então,
fazia isso tudo. Na hora da recepção, na hora da recepcionista do almoço dela, eu cobria a recepção. Aí é quando as coisas começam, porque assim, enquanto eu tô falando face to face, eu tenho aquela questão de você pode falar mais devagar, mímica, ou ler os seus tal. lábios, mímica, body language, tu cai, vai. E quando tu recebe ligação do pessoal lá das Minas, que é um inglês completamente diferente, é muito Forte, né? oca, é um inglês bem... Cheio de gíria e tal, né? E tinha que pegar aquele recado que o cara mandou por e-mail e mandar pra quem era. E aí? Nossa, o pessoal foi muito, muito gentil comigo, porque apesar de eu entender... E pra soletrar, isso aí era bizarro. Também. Soletrar... E eu ficava... Eu era muito boa em português no Brasil, então eu queria entender o porquê. Por que isso é assim? Não é? Antes de P e B é M. Aqui eu não conseguia essas regras fazer sentido pra mim. Então eu segui as regras do Brasil. Isso é um defeito pra gente, né? E aqui, quando eu perguntava isso na aula de inglês, eu falava, mas por quê? Mesma coisa. Porque e a sim. professora falava, because it's English. Ela falava assim, tá ligado? Because it is. Eu falei, mas isso não é. Tipo, porque pra mim não entrava na minha cabeça. Então era... E aí depois, como é que foi essa sua evolução no trabalho? O que mais você já fez aqui? O que mais você trabalhou? Então eu trabalhei nisso, aí depois eu tive minha bebê, a gente decidiu, quando eu tive a minha primeira filha, eu quis ser mãe full time, então eu fiquei nos primeiros 2 anos sendo mãe. E depois disso... Então, nesse meio tempo também, eu tinha como eu falei, tava muito homesick, né? Eu queria alguma coisa que me conectasse um pouco com o Brasil. Foi quando eu comecei a dar aula de dança. Porque eu não precisava falar tanto. As pessoas poderiam seguir só vendo o meu corpo mexer, ao invés de eu ter que explicar passo a passo. Então eu comecei a dar aula de samba. Isso já fazia isso no Brasil, não? Não, no Brasil eu curtia samba. Eu ia pra escola de samba, curti samba. Mas eu não dava aula de samba, eu não era passista no Brasil, eu participava de outras aulas, nunca passista. E aí, porque também tem aquilo. Pra ser passista no Brasil, é uma dedicação muito grande. Tu tem que estar em todos os ensaios, até 3 da manhã. E aí, como eu trabalhava num horário muito difícil, que eu fazia 24x36 ou 24x24, não tinha como eu estar na escola de samba até 2 da manhã. Mal conseguia dormir. Mas você nunca pensou em dar aula, então foi um negócio que você se reinventou aqui. Sim. Porque assim, não tinha nenhuma brasileira aqui que dava aula de samba. Ah, você foi a pioneira? De brasileiro. Tinham outras pessoas já fazendo samba, mas não tinha brasileiro. E era um samba bem diferente. Salsa samba. Era eu vou dizer que é mais um Broadway, tipo showgirl. Sim. Igual as meninas de agora? Aquela salsa e sambeiros, um negócio assim? Não, diferente. É algo mais Las Vegas, mais... Mas aquele episódio Eu, Patroa e as Crianças. Tem que você não vê essa porra, né, cara? O pessoal que ano isso aí, mais ou menos? 2006. Então depois de 1 ano já começou a dar aula. Eu já comecei a dar aula assim que eu cheguei. Eu tinha ido num show do Timor-Leste. E que também falam português. E aí tava, na época, o Samba Lixos, que era o Márcio, Tom... Samba Lixos. Ainda existe, mas... Eu não sei, acho que o Samba Lixos não. Então, tá. Mas era o Márcio, Tom e o Tarcísio. E aí eles me viram que a menina tinha uma menina dançando, e essa menina me pegou pra dançar. Aí eu fui sambar. Aí o pessoal, caraca, não sei o que, vamos pegar, você tem como dançar com a gente? Aí eu comecei ali, aí eu fui. Aí nisso eu comecei a dar aula, comecei a fazer shows, aí veio Zumba também, na época o Zumba chegou aqui. Aí eu parei de trabalhar fora, porque eu tinha 14 aulas por semana, eu dava 14 aulas por semana. E eu ganhava muito mais do que se eu estivesse trabalhando em qualquer trabalho 8 às 5. Então assim, e eu tinha facilidade de estar com a minha filha. Meu marido chegava do trabalho mais 4. Ele chegava do trabalho mais 4 da tarde. Eu ia dar aula e shows. Isso para brasileiro ou australiano? Para todo mundo. Para todo mundo. O pessoal gosta mesmo. Muito aprender. Muito. Você fala, não sei se vocês já perceberam isso. Quando você fala, de onde você é? Brasileiro. O pessoal dá um sorriso. Sim. As pessoas são muito... Ronaldinho. Engraçado. No outro dia o Neymar. Ginga. Então, foi aí pra mim, eu fiquei com a dança por muito tempo.
E, só com a dança por muito tempo. Caramba, que legal. Dando aula, aí eu comecei a dar aula para corporate, só para business, não dava mais aula, eu dava aula para escolas, dava aula quando aqui eles fazem muito aquela coisa de um business querer fazer um teamwork. Sim. Tipo pra dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo. Aí a gente fazia algo assim, como fazia a dança, onde faziam com dinâmicas onde as pessoas tinham que depender uma da outra. E era divertido. E eu fiz muito isso. E eu não precisava me preocupar com o número de alunos, eu tinha um valor fixo, eu cobrava aquilo se tinha 1 ou se tinha 10 ou 100, não fazia diferença pra mim. E aí eu fiz isso bastante tempo, e aí eu tive a minha segunda bebê, ela nasceu 4 anos e meio depois da primeira, mesma coisa, e quando foi... já tava com uns 3 anos, foi quando eu comecei a falar, agora tá todo mundo mais... Ela começou a ir pra escola, então já posso ir fazer alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei em outras coisas no meio tempo, como recepcionista aqui, trabalhei no Bunnings como night fill, o pessoal que coloca as coisas de volta nas prateleiras, porque o inglês na época não era tão grande. Sim. E eu podia fazer isso sem falar. E aí eu comecei... Aí o que acontece? Érica, por que você parou? Você não estava indo tão bem com a dança? Você estava ganhando muito mais do que se você trabalhasse num emprego 8 às 5. A questão é, a dança... Verão eu estava lotada. Todo final de semana, sexta, sábado e domingo, eu tinha às vezes 3 shows numa noite. Mas no inverno, aquilo já decaía bastante. As aulas nem tanto, mas os shows, sim. E eu não queria ter que... eu não podia fazer planos de tipo... eu vou ter juntar esse... tanto, fazer tanto, comprar tanto, viajar pra tanto. E aí era complicado. Eu queria algo que me desse mais estabilidade, mais segurança, de saber que eu não ia ser mandada embora só porque alguém não gostou da minha cara. Porque bem ou mal dança é um business seu, né? Exato. E até hoje eu faço, até hoje eu dou aula, até hoje eu faço shows. Mas não como uma forma de... se eu não tiver um show, tranquila também, entendeu? Eu faço... hoje eu já consigo escolher os shows que eu quero fazer, eu faço por prazer. Só um extrazinho. Tem umas fotos tuas aí, ó. O Gabrielinho tá botando na tela aí. Pode Gabrielinho crer. tá na tela aí, ó. É um extra, né? Exato. extrazinho. E a conexão também comigo. Mas aí, quando eu comecei... Aí o que acontece? Aí eu procurava saber... Mas como é que... Porque no Brasil, a minha ideia era de fazer concurso, fazer prova para passar, não sei o que, eram várias pessoas. E eu não sabia como fazer isso. E eu não conhecia nenhum brasileiro que era servidor público que podia me dar. Então, assim, aí uma amiga do meu marido falou, Érica, que era também servidora pública, falou, aqui, esse é o site. Dá uma olhada e vê porque é o mesmo site que dou para vocês colocam na legenda depois, que todos os trabalhos do governo do estado de Perth estado de Perth, estado do Western Australia, vai para esse site. Só que a minha cabeça era, ok, a gente vai pegar um currículo, eu vou botar meu currículo, vou preencher o formulário que eles têm lá e espero. E não passava em nada. Em nada. Já entrou no funcionalismo público? Calma. Tem que ter uma introduçãozinha, outra introduçãozinha. Calma. Gente, eu falo demais. Tinha uma coisa que ela falou antes do break aqui, que a gente ia falar, esquecemos, né? Uma coisa legal, lembra? Que eu falei, não, pera. Não vai lembrar agora, né? Mas aí a gente vai lembrar, a gente vai puxa. A gente tem que fazer uma introduçãozinha, porque senão exatamente. Já dá de mão lavada as coisas assim. Tem uma perguntinha que eu queria colocar na tela, que é do nosso parceiro Lucas Schmidt. Gabrielino, você pode colocar na tela aí, ó, que eu separei como uma das 5 perguntinhas que a gente voltou com a caixinha de pergunta lá no Instagram, né? E o pessoal tava pedindo, caixinha, a gente separou 5 perguntinhas, uma delas é do Lucas Schmidt, bota na tela aí, Gabrielino. Que então ele quer saber, ó. A Érica, no momento, está trabalhando no governo aqui de Western Australia e a gente não tem como não comparar com o Brasil, né? Então você fala, é o sonho de muita gente ser funcionário público, né? Passar na prova e tal. Algumas pessoas querem porque querem trabalhar mesmo,
As outras pessoas querem porque é estabilidade, ganha bem e tal, mas mesmo se não tiver muito trabalho, se tiver uma rotina, muita gente adora. Muito. Calma. Não, isso aí é falando do Brasil, no Brasil, assim, a cabeça do brasileiro, assim, né? Eu quero pegar um emprego no governo porque é uma rotina danada e tal. Então a gente vai pensar, a gente vai fazer aquela comparaçãozinha, né? Então, para introduzir esse tema, que é o tema do podcast 86, temos aqui a primeira perguntinha do nosso amigo Lucas Schmidt, que ele fala: funcionária pública em qual área? Professora do Detran, do banco, qual é a área que você trabalha? Falei. E agora eu já vou aproveitar, tô no embalo aqui, ó, que você tocou num ponto muito bom, e ela já não se aguentou ali, ela falou, nossa, isso aqui é uma mentira. Bota a pergunta do meu querido parceiro Bruno Fonseca aí. Bruno Fonseca, grande garoto. Solta, Gabrielino, a pergunta dele aí, ó. Vamos ver. Querido... Já vamos jogar dois assim pra ela. Já vamos duas perguntas, né? Olha lá, ó. Lê aí, Edgol. Valeu, Bruno Fonseca, aí sempre com a gente, hein? No Brasil, o funcionário público tem a fama de trabalhar pouco, como é na Austrália. Então, vamos fazer essa introdução. Fala qual ramo que você está trabalhando, né? Qual é o setor. E falando desse mito aí. Mito ou verdade? Quadrinho novo! Lança aí, Leandrão! Já vai botar pra ele, Leandrão. Sacanagem. Eu estou no meu terceiro departamento. Então, eu trabalhei primeiro no Department of Communities, depois Department of Transport, e agora eu estou no Office of the Director of Public Prosecutions. Eu traduz tudo isso aí pra galera. Exatamente. Communities, eu trabalhava, era tipo um call center, que você recebia ligações de pessoas, por exemplo, aqui, quando a pessoa não tem uma renda, tem as public houses, e qualquer coisa que quebre, a pia tá pingando, o chuveiro quebrou, o teto, não sei, a manutenção, eles ligariam para esse número, é como se nós fôssemos o real estate do governo. Pra essa galera que não tem a renda pra poder, sei lá, consertar uma parada na casa, que deu... Não. Pra pessoas que estão dentro de public homes. São as casas que... Aquelas casas que são mais baratas? Aquela casa que o governo subsidia. Exato. As pessoas ainda pagam aluguel, mas bem... pouco, e você precisa ter uma renda máxima, né? Você não pode ganhar mais que X, exato. Pra poder estar nessa casa, paga menos, mas... E tem várias, dependendo... se é indígena ou não, tem várias coisas assim que... E são muitas casas aqui assim? São muitas. Tem muita espalhadas por áreas que vocês não iriam imaginar, áreas nobres também. Não é... As pessoas pensam que as vai ser escanteado num lugar, num bairro ruim, não. Tá nos lugares Subiaco, áreas nobres. E as casas são bonitas, são boas? As casas são casas populares, mas são casas ótimas. Só que se uma pia tá pingando, a torneira, não sei o que, eles vão ligar e a gente vai mandar um contractor lá para consertar. Também tinha a questão de se o vizinho estava fazendo muito barulho, se tinha... Reclamações? Então, reclamações. E era muito busy nesse... Muito. É mesmo? Muito. Mesmo aqui é relativamente pequeno, né? Porque 2 milhões de pessoas, né? E deve ter... Quanto você lembra de cabeça? Ou poderia chutar o número de propriedades assim? 2018, não me lembro. Porém, era algo assim... O dia inteiro? Era o dia inteiro. Pra ter uma ideia, se eu estivesse indo muitas vezes ao banheiro pra fazer xixi, ia ter alguém... Érica, mesmo? Porque às vezes meu tempo de terminar às 5 da tarde, 6 horas eu ainda tava lá, porque ainda tinha uma fila gigantesca de pessoas ligando. Sim. Então era bem busy. Caraca. Mas assim, às vezes é uma coisinha simples que você vai no Bunnings, compra uma borrachinha, você tem que mandar um contractor que vai cobrar $250. É bizarro. Então assim, é bem louco. Mas aí sem parar, não tem essa coisa de descanso. Ganhava bem pelo menos? Então, esse era um entry level, level 2. Porque alguém, assim, outra coisa, aqui você tem os levels, tem level 2, 3, 4, 5. Então, quando você nunca trabalhou nessa área, eu recomendo começar com customer service. Se você é bom de falar com pessoas mesmo? E tal. Não necessariamente, pode ser face to face, pode ser... Eu comecei no call center e não é pra todo mundo, eu não consigo me ver trabalhando no call center. Não, é bem estressante, né? Acho que o nosso querido Raul Engel, né? Trabalhou de call center antes de... Ele teve essa experiência. É o investindo na gringa. Aqui na gringa. É complicado. É sinistro, porque é o tempo todo reclamação.
E aí era bem busy, não tinha. Às vezes eu tava com um colega do lado. E eu falei assim, e aí, como é que foi o final de semana? Gente, tem gente na fila. Era assim, tipo. Então, mas aí deixa eu perguntar uma parada pra você. Será que isso aí. Porque eu imagino que no Brasil, velho, também deve. Porra, deve ser ligação atrás de ligação. Só que aí será que isso aí não é o ambiente e a própria pessoa? Que a impressão que dá, por exemplo, lá você falou que a própria galera ali cobrava, mano, vamos aí que tá. Será que também não tem lugar que a gente tem essa imagem que, porra, é mó. Aí eu fui pro Department of Transport. Tem uma coisa no Brasil que eu odeio mais do que tudo nessa vida, é o Detran. Vai lá pra resolver uma coisa simples, você vai ver a mulher, oi, bom dia, sabe? Minha filha. Então, tem isso também, exatamente. Que raiva, velho. Ali. Cara, eu falei assim, cara... Fala, Gabrielino, fala pra gente, o que é? Por que eu não consigo tirar a carteira daqui? Uma vez eu caí na ideia de falar isso lá na comunidade, que eu trabalhava no Department of Transport. E falei, gente, se tiver alguma dúvida... Eu me sentia Beyoncé recebendo inbox de pessoas. Sem dia nenhuma. Era centenas de mensagens que eu recebia perguntando muita coisa. Eu trabalhei no Department of Transport 2 anos e meio. E eram as perguntas que eu mais recebia sobre isso. E lá é fácil, pô. Dirige direito que você tira. É só saber dirigir. Não tem vaga. Não tem vaga. Não tem tá. vaga. Isso aí é uma coisa. Isso aí não é bem assim. O departamento ele não release todas as dates de uma vez. Você vai olhar agora, você vai ver, tipo, estamos em maio, você vai ver algo em outubro. Pô, se você olhar à noite, vai ter alguma coisa semana que vem. Então, e outra coisa também. Deixa eu explicar. O Gabrielino tá tentando tirar a carteira australiana, não tá tendo data. É isso que ele tá falando. Não é porque ele não dirige, né, Gabrielino? É porque não tá tendo data, né? Aí a Erika tá explicando aqui que dependendo do horário você pode encontrar. E a outra parada também que tem é que quando você faz aula com o instrutor aqui, o instrutor ele arruma data pra você na semana que você quer. Aí, Gabrielino. Porque o instrutor, ele tem como... O que acontece? Você tem como marcar a tua data. Você marcou a data pra tua prova. Só que o instrutor sabe que tu não tá pronto, mas pelo menos com o teu nome lá, ele segura. Aí ele vai dar essa vaga pra alguém que já tá pronto. Mas aquela pessoa que já estava pronto, vai passar uma outra data e aí ele vai trocando isso. Os instrutores têm como fazer isso também. E se você máfia das vaguinhas. E se você for checando todo dia, pode vai ser que achar com certeza. Em horários diferentes. Eu não consigo entrar no site. Tô nem aí também. Eu vou te dar uma dica em off. Aí, Gabrielino, vai conseguir. O inbox vai explodir. Mais requests. Saiam fora, covardes, a dica é minha. Boa, Gabi. Boa. Beleza, então precisava do microfone pra tu hoje, pra tu falar. Não, funcionário público aqui também tudo depende da área. Tem áreas que são muito mais... Se você tá com customer service face to face, você não tem opção. Se tá lá cheio de clientes pra você atender, você tem que atender. Não dá pra você ficar... Oi, fala. Você tem que... Porque tudo... Vou fazer um café ali, demora meia hora pra fazer um café. Eles têm KPIs aqui. Então, Key Performances... Indicators. Então, tipo... Você faz a cada 3 meses, quantas pessoas você serviu, qual foi o feedback, quantos erros você teve. Então, assim, não é do teu interesse servir poucas pessoas. Não é do teu interesse receber feedback ruim. Porque isso vai atrapalhar se você aplicar para alguma outra coisa na próprio departamento. Você, não, cara, teu KPI não tá bom para você. Não quer dizer que você vai ser mandado embora, mas você fica escanteado ali. Você pode... É assim, quando você entra no governo, também tem temporário e permanente. Às vezes você entra como temporário, um contrato temporário de 6 meses, vai ver como que você é, e aí sim ou não te oferecer uma permanência. Uma aprovação, assim, né? Se você não... Ou se eles não têm vaga. Às vezes você é ótimo, mas eles não têm vaga. Então eles têm que deixar você embora. Sim, é porque se dá uma vaga, uma oportunidade de 6 meses pro cara, e nem ali o cara dá vida, então esse negócio é o melhor esquema, velho. Porque na entrevista, as pessoas são as melhores pessoas do mundo, né? Pô, eu trabalho com o maluco é um perna, velho. Caraca, que maluco perna, velho. O que é perna? Braço curto.
Ruim. Tá. Horrível. Miguezento. Miguezento. Caraca, que maluco. Aí ele foi 12 meses e não vai ser renovado o contrato. Ah. Aí, nossa. Então, no caso... Todo o time tá assim, graças a Deus, obrigado, senhor. Porque é foda, né, cara? Você tem é tipo um elefante branco, tá ligado? No meio da sala, tá ligado? É verdade. Mas é... O KPI aí, no caso, fudeu ele, então. Nossa, maluco. E então, engraçado que não é questão nem de... Por exemplo, o cara tá ali entry level, por exemplo. Mas conseguiu outro emprego já, antes de acabar o contrato. Pela mas experiência aqui, e pela essa é a falta de facilidade gente aqui. também, né? É. Mas aí no caso, então, não é nem a questão de, tipo assim, o cara tá ali entry level. A galera quer, progredir, né? Só que aí se os indicadores são ruins, o cara vai ficar lá. Por isso que o maluco estagnado. Mas é aquilo. A gente tá falando... É mais subtle, mas existe o toquezinho no ombro. Meu querido, tem uma vaga aqui nesse meu setor. Existe isso também no governo aqui. Não vai pensar que é tudo... tipo, perfeito. Não é. Ah, sim. Sabe? Acontece de, às vezes, você está tentando... Tipo, aconteceu comigo mesmo. No departamento, eu estava com ótimos KPIs e eu estava procurando... Eu já estava cansada de trabalhar na mesma área, já sabia tudo daquilo, eu queria algo que me desafiasse um pouco. Pedi para ir para uma outra área, apliquei. Érica, a gente não pode deixar você ir porque a gente não tem pessoas o suficiente. Se você for, porque você tem que ter o approval da tua manager para ela deixar você sair daquele centro e ir para uma outra área. Porque se tira você, quem vai estar ali? E se é um lugar busy que tá cheio de gente? Só que aí, tipo, você percebe que uma outra pessoa de um outro lugar, sabe, vai. E aí, é claro que ninguém vai falar, não, é porque fulano conhece ciclano que deixou Beltrano ir. Sim. Mas acontece. Tem amigo do chefe, né? Acontece. Mas aí você tem como falar os valorzinhos aí? Sim, então, de salário. Salário. Isso muda todo ano, tá? No momento, se eu não me engano, level 2... Level 1 primeiro, você entrou level 1, né? Eu entrei level 2. Ah, tá, level 2, beleza. Mas você tem também level 1. Level 2, eu acho que tá agora 65, 66 mil. E vai até, acho que 71 mil. Porque acontece quando você entra... Não, que quando você entra, todo level 2, todo mundo ganha a mesma coisa. A cada ano, você faz 2.1. Segundo ano, 2.2. Então, você aumenta o valor. E também, todo ano... eu não sei se em todo o public sector é assim, mas é mais ou menos $1.000 de bônus por ano, porque o custo de vida aumenta, então, sei lá, então você recebe $1.000, mas também tem essa coisa do reajuste salarial. O reajuste salarial é esses 1.000, mas também tem a questão do 2.1, 2.2. Aí sindicato vai lá, faz greve aqui e faz tem sindicato union, tem, mas é algo que é bem... protesto na Cinelândia daqui da Austrália, não? Nossa, participa muito dele. Mas tem protesto para ter mais aumento de salário, não, ou já é uma coisa muito, que... É meio que... As unions vão pedir, mas é algo que já acontece tão... Naturalmente, né? Todo ano tem um reajuste. Então, pelo menos nos setores que eu trabalhei, nunca tive nem falaram nada de greve, nunca. Sim. E aí, o que acontece? Você tem 2.1, então começa assim mais ou menos 65, ano que vem provavelmente é 66 ou já é 66, eu não sei. Aí vai level 3, isso independente. Se é level 2, se você tá no transporte, communities, aonde for, é level 2 a level 2. Tá, independente do trabalho que você faz, ser diferente, contando que vocês mesmo levam o mesmo valor. Então, explicando pra galera, 66 mil anuais. Anuais. Ok, é 32 por hora, uma coisa assim. Por aí. 6, mais ou menos isso aí. 32 por hora. 33. $4.000 por mês, assim. Mais ou menos. Tax. Before tax. Não, beleza, você fala, vai aí tem o level 3, acho que é 76 a 81. Esse segundo trabalho que você teve? O segundo trabalho. Level 4, 84. Aí vai aumentar. Aí eles... porque aí todo ano aumenta, então começa tipo 66, 76... É sempre 81. Um gapzinho, mais ou menos de 10 não é gapzinho, né? Caraca, um nível assim, é de tanto a tanto, né? Não sei mais explicar, falar mais parada, que bosta. É uma range, assim, você fala? É range em português, vai que é? Fala range, pô. Range. Não, aí começa com tanto até tanto, né? Intervalo, eu não sei, é isso.
Tá, aí, então essa parada aqui, tipo assim, funcionário público, a rotina, o trampo é zero estresse, então é conversa fiada. Depende muito do trabalho, da área que você tá, do time que você tá, do departamento que você tá. Para pessoas que adoram falar, ficar com gente, trabalhar em customer service vai ser ótimo e vai ser muito estressante para trabalhar em frente ao computador todo dia olhando uma planilha. Então, mas não é pela minha experiência do que eu já trabalhei, eu tenho hoje um trabalho muito mais flexível, porém uma demanda muito grande também. Porque a demanda para mim eu não tenho alguém que tá ali, Érica, olha o teu horário. Eu tenho que cuidar disso. Então, eu sou responsável pelo meu trabalho. Se eu não sou organizada, se eu não tenho um time management bom, porque eu tenho um monte de tasks para fazer e do nada surge uma que é urgente. Eu tenho que largar e pensar... E aí que tá. Uma coisa muito importante para quem quer trabalhar no serviço público é quando você tá aplicando... Lembra quando eu falei que quando a menina falou para mim, tá aqui... Boa. Né? Que eu coloquei o meu currículo, não é só isso que você tem que fazer para aplicar. Por isso que eu não recebia, não ganhava um trabalho, nada, nem a entrevista, nada. Você tem que fazer o seu resume, o seu currículo, e você também tem que fazer um selection criteria. O selection criteria é a dor de cabeça de qualquer pessoa que está procurando um trabalho. A Cavalera não? Não, é diferente. Alguns pedem cover letter e resume, que a cover letter é só você vender o teu peixe. Falar, olha, eu tenho experiência com isso, porque eu fiz isso, porque eu tenho... Você vai mostrar numa folha, uma página, aquilo. Quem é você aqui Selection criteria não. Selection criteria são perguntas específicas que você tem que responder de uma forma específica para mostrar que você pode fazer aquele trabalho. E aí, tipo... Tem tipo, digamos, se você tem que... A pergunta vai ser... Dá um exemplo, por exemplo, tipo... Se acontecer tal coisa, o que você faria? Resoluções de problemas. Um exemplo, bem básico. Abrangente. Assim, Aí você vai colocar... Você vai colocar num formato que eles chamam STAR. Situation, Task, Action e Resolution. A situação, eu estava trabalhando e um cliente vem perguntar sobre um problema que aconteceu com a conta dele. Essa é a situação. A task, o que eu tenho que fazer em relação à situação que o cliente trouxe. Então eu tenho que ver o que é que está acontecendo e resolver esse problema para ele da forma mais rápida ou mais eficiente. Quais são as minhas ações sobre isso? Porque vamos dizer que o cliente começou a xingar e falar, faz muito isso. Aí você fala, ouvir, parafrasear o que a pessoa falou, para que você tenha certeza que que você entendeu o que ela falou. Isso tudo você tem que colocar bem detalhadamente. Eu olhei no sistema e percebi que o problema estava sendo o que foi. Eu expliquei a situação para o cliente, dei a ele umas outras opções para que ele pudesse resolver isso. No site, e aí no website, por exemplo. E como o cliente não sabia que era como mexer no site, eu expliquei onde ele poderia receber essas informações. O cliente agradeceu, ficou feliz com a resolução do problema e deixou um ótimo feedback para mim, essa resolução. Então você tem que colocar isso no seu selection. Hoje tem muita gente que faz isso profissionalmente. Sem palavras, um negócio assim. Sei lá. Não necessariamente em palavras, às vezes eles pedem em páginas. Páginas? Em páginas. Então, tipo, em no more than 2 pages. Ou 3 pages. E tem gente que trabalha com isso hoje, tem profissionais só pra isso aí. Para curso STAR, arrasta pra cima, Érica Selection, eu não faço. Mas eu faço os meus, mas também você pode pagar alguém pra fazer. Né? Sim. Não, bem demais. Pode pagar. Então, mas assim, você falou um pouquinho, já explicou bem direitinho, assim, como é que é o horário, assim, questão do teu horário, você chega lá a tal hora... Depende do departamento que você trabalha. Se é um departamento onde você vai estar entry level trabalhando com o público, você tem que estar lá quando o lugar está aberto. Quando eu trabalhava no Licensing Center, eu trabalhava ou de 8 às 4 ou de 9 às 5. Não tenho tanta flexibilidade, porque, tipo, independente se eu tenho uma reunião na escola da minha filha,
o lugar vai estar aberto, as pessoas vão estar lá. Então, eles precisam daquele número X de pessoas lá. No trabalho que eu tenho hoje, a gente tem uma coisa chamada flex. Que, tipo, hoje tá tranquilo, não tá tão... Eu não tenho tanta coisa, eu preciso sair mais cedo porque eu sei lá, eu tenho alguma coisa pra fazer. Eu saio mais cedo. Mas amanhã eu vou ficar um tempo maior pra cobrir sim, aquele assim horário. Funciona. Banco de horas. Tipo um banco de horas. Eu acredito. Mas aí depois que você, por exemplo, no meu departamento, você só pode ter esse banco de horas até, acho que 52 horas. Depois disso, você não recebe mais. Então você não pode, você precisa tirar aquele flex, amachar aquele flex. Você pode fazer hora extra, então? Pode fazer hora extra, inclusive pode receber como hora extra também. Eu trabalho como assistente jurídico. Então, em épocas de... tem que falar do seu próximo aí, pô. O terceiro, então, que é o atual, né? O atual, tipo, se tá em época de... Como que fala? Trials? Julgamento. Quando tá na época de julgamento, não tem horário. Às vezes o promotor vai chegar... Olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Já são 4 horas. Quero ir embora. Mas ele precisa disso para amanhã de manhã cedo. Então eu vou ter que ficar e fazer. Nisso que eu vou ficar até 6 horas, eu recebo flex. Depois de 6 horas, eu tô lá, sei lá, até 8 da noite, já é hora extra. Hoje é assistência jurídica. Assistência jurídica, isso. Lembrando que você não é advogada. Não sou advogada. Não posso dar nenhum conselho de... Érica, eu matei alguém, o que eu faço? Então, não posso te ajudar. Não, o inbox aí, olha. E deixa eu só uma pergunta idiota, assim, a questão da hora extra e feriado. Hora extra você recebe o mesmo rate? Mesmo salário? Não, depende do porque depois de 6 horas... Não, depois de 6 horas o valor é maior. Porque você... não sei se você sabe. Depois de 6 horas da tarde. Da tarde. Sim. Mas você trabalhou 8 horas por dia? 7h30. 7 horas e meia. Tá. Eu achei que era tipo assim, você trabalhou, sei lá, 40 horas por semana, um exemplo. Essa semana que vem você trabalha 46, 45. Essas 5 horas continua no mesmo rate do seu salário normal. Sim. Só que essas 5 horas, porque está tá abaixo de 52, eu não vou estar recebendo valor. Adicional. Eu vou estar recebendo, eu vou tirar 5 horas livres. Tá bom. Vai pro teu annual leave? Não, é porque, tipo... Ela pode não trabalhar no outro dia. Sim. Se eu tenho 7 horas e meia, em vez de eu tirar o meu annual leave pra tirar um dia de folga... Que é bem legal, né? Legal. Ajuda bastante pra quem é Tem gente que faz isso no trabalho, né? Que chama RDO, né? Roster Day Off. Esse é diferente. Aí ele você trabalha meia hora a mais por dia e tem uma folga a mais por mês. Isso. E eu já trabalhei com RDO também. Eu trabalhava, em vez de 9 às 5, eu trabalhava de 8 às 5, para poder ter a cada fortnight eu tinha um dia off, que também é ótimo, né? Mas eu prefiro o flex, porque aí eu posso tirar quando eu quiser. Entendeu? Eu não tenho aquela coisa, meu RDO naquele dia, não. Eu preciso nesse dia, que é quando eu tenho um médico pra minha filha. Feriado nunca trabalha? Nunca trabalha. Mas você sempre recebe. Boa. Nunca trabalha feriado, você nunca... E assim, quando você trabalha, por exemplo, Páscoa, mas a gente trabalha... Páscoa é domingo. Então, por exemplo, sexta-feira santa, feriado, ninguém trabalha. Sábado não trabalha mesmo. Domingo é feriado de Páscoa. Então você tira a segunda de folga. Isso é muito bom, né? Aí pra vocês pra mim não. Segunda já é o meu dia de folga normal, né? Por enquanto. Obrigado. Não, show de bola. Gabrielino, vou pedir já que a gente entrou nesse assunto aí que você falou que foi uma menina indicou pra você e tal, entrar no site. Bota a pergunta da Thalita Bastos aí na tela, Gabrielino. Aproveitando o ensejo. Exatamente, né? Vamos. Gente, se falar demais, olha quem tá aí, Tata Bastos. Ela perguntou se precisa fazer concurso, porque já é aquela imagem que a gente tem do Brasil, né? Não precisa. Não precisa. Não precisa fazer concurso, você vai fazer uma aplicação. Agora, a aplicação tem várias etapas. Não é um processo... Não é. Você achou o trabalho que você quer? Você acha que você tem todas as qualificações que precisam? Não necessariamente qualificações de diploma, mas tipo, você é personalidade. organizado, pra lá.
Aí você vai mandar o teu resumê, o teu currículo e a tua selection criteria, ou o currículo e o cover letter, depende do que eles estão pedindo. Aí se eles verem, pô, gostei desse aplicação, vamos ver o que essa pessoa tem. Aí você, alguns departamentos, como o Department of Justice faz muito isso, que eles fazem tipo um task-oriented, que não é entrevista ainda. Eles te chamam para você fazer tipo uma... Em grupo não, sozinho? São várias pessoas, mas cada um fazendo o seu. Ah, sim. Não tem dinâmica de grupo, não. Cada Graças um a faz o Deus. seu, Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, dependendo da tua passada, da tua resposta. Faz elefantinho aí, mano. Todo mundo de elefantinho, vê como é que é. Não é assim. É tipo, você tem que estar ouvindo um dos que eu fiz. Você ouve uma gravação de alguém contando uma história. Você tem que estar com papel com 10 perguntas referentes a esse texto que você está ouvindo. Você tem que responder, ao mesmo tempo fazer data entry. Caraca. Então é multitasking, é o que eles querem saber, se você consegue prestar atenção em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então você tem que estar prestando atenção, mas ao mesmo tempo você tem que estar escrevendo essa data entry do jeito que está no papel. Então é tipo o sobrenome todo em letras maiúsculas, Primeiro nome minúsculo. tudo bem. Caraca, Bem sabia assim. essa não, sério, nunca tinha ouvido falar. Mas geralmente quando eles fazem isso, eles não fazem selection criteria. Que uma aí, outra, né? Porque eles já estão aprovando ali. Eu fiz uma vez só, participei de um processo seletivo e realmente demorei, sei lá, uma tarde inteira só pra submeter a aplicação, tá ligado? Que é muita coisa. Eu às vezes pego um final de semana inteiro fazendo. Então não é você apertar o botão e ficar aplicando, tá ligado? É realmente um trabalho absurdo pra você aplicar, né? Tanto que pessoas não cobram. Tem concurso, mas, né? Pessoas cobram $400, É mesmo? Pra fazer aplicação pra você? $450 pra fazer a selection criteria. Aí, tá vendo? A galera tem um gap pra tudo, né? Caro. Tá lá o mercado precisando, a pessoa inventa o business. E aí depois você faz isso, você tem uma entrevista. Aí a entrevista é algo também interessante porque às vezes você é uma pessoa que tipo fala bem, que consegue, sabe, ter aquele rapport com as pessoas que tá fazendo entrevista. Só que se eles perguntam, por exemplo, você utilizava legislation no seu trabalho? E quase todos os trabalhos seguem então uma legislation, mas como que você vai responder essa pergunta? Então, se eu tô fazendo eticamente, honestamente. eu tenho que falar o ACT. Então, assim, tipo, se eu tô no transporte, eu vou falar do Public... agora, só porque eu nem lembro agora. Do 2014 Act of Safety Road, whatever, uma coisa assim. E aí eu tenho que... Aí dá um exemplo é que, tipo, pessoas que, sei lá, saíram vieram na Austrália, têm a carteira do Brasil e querem transferir, a gente tem que seguir de acordo com o ACT. Aí você vai falar a legislação que rege essa regra. Pô, então você não tem... você não é advogado, mas você tem que estudar. Então. Porque quando você faz no automático. Ah, sim. Você não para pra pensar, eu tô fazendo agora o ACT 2004. Você não vai lembrar disso. Mas quando você vai se preparar para uma entrevista, é importante você saber essa coisa que eu faço aqui é relevante a qual legislação. Só vê lá a legislação XX, aí você vai dar aquele exemplo, mas mete também no meio qual a legislação que é referente àquela... Já te dá aquele up na aplicação. Porque vai mostrar que você sabe interpretar legislação. E é uma das perguntas mais comuns apply e interpretar a legislação. Não, e você... Lembrando que a gente está falando de um level 4, né? Não necessariamente. Level 2 também pede isso, assim. Entendi. Depende da área que você tá aplicando, né? Então, não tem concurso, mas ao mesmo tempo tem umas atividades aí que você precisa se preparar, né? Se você quiser pegar o emprego. Agora, Edgar, também tem agências que você pode... Depois eu deixo para vocês colocarem na descrição. Agências que vocês podem se inscrever para trabalhar como temporário no governo. Porque, assim, é muito, muito melhor quando você tem experiência fazendo aquilo para você aplicar para um trabalho permanente. Porque você pode aplicar diretamente para uma vaga permanente, você pode aplicar para uma vaga temporária e se tornar permanente. Às vezes demora seu contrato é renovado
2, 3 vezes até conseguir vaga para permanência, às vezes é de cara. Só que tem essas agências onde eles são só para trabalhos do governo. E eles ganham um pouco mais até do que quem é permanente. Level 2 ganha um pouco mais do que o comum Level 2. E aí, geralmente é 3 meses ou 6 meses, mas já dá aquela experiência para colocar no resumê para aplicar, entendeu? Então, vale a pena também. E é importante falar pra galera, essa questão do salário que a gente tá dizendo, não tem benefício nenhum, né? É só o salário mesmo, né? Ou tem outros benefícios? Olha aqui, ó. Eu já ia perguntar, ó. Fala algum tipo de benefício associado ao cargo? Eu vou falar uma parada. Essa pautinha aqui, ó. Top, hein? Isso aqui não é chat GPT, não, hein? Pô, Maluco é bom, maluco é bravo. Pô, eu não li não, mas... Quem fez? Então foi o Diego que Diego, é o dono das pautinhas. o cara faz aqui, ó. Não é chat GPT, não, hein? Uma vez a gente tentou, foi uma bosta, né? Não dá. Não foi por não tentar. Não dá. O chat GPT fica na... O chat GPT, fica ó. no chão. Quando o chat GPT vê o pai aqui, ele fica até tremer, fica tímido. Exatamente. Não, depende. Não tem bônus como, por exemplo, se vender a quantidade, não sei, não. Você tem benefícios diferentes, como se você quer comprar um carro, mas você quer tirar, fazer o tax deduction. Então, tipo, você faz um lease pelo trabalho, aonde você pode, por exemplo, comprar um carro e o valor é retirado antes do táxi. Então, significa que a quantidade de táxi que você vai pagar de imposto é menor, porque o teu salário bruto se torna menor. Mas isso não é só para emprego público, né? Qualquer um pode fazer, né? Não, é qualquer um. No meu trabalho hoje a gente tem várias... Porque a área que eu trabalho é muito voltada... Eu vejo muito... child exploitation material. Nossa, que brabo. É bem... Pesado. Bem pesado. Maioria dos meus casos que eu cuido é de crianças que são sexual assault. Tem droga, tem robbery, tem murder, mas a maioria é esse. Então, assim, mexe um pouco com a tua cabeça. Então, a gente tem todo acompanhamento psicológico, faço terapia no trabalho a cada 2 semanas. A gente tem frutas a cada fortnight, uma caixa de frutas, mental health, physical health. E também porque, tem a parada também de você ter que lidar com o teu lado ali como mãe e também como profissional, ainda mais num ramo desse aí, né, cara? A gente vê muito... Aí a gente também tem academia de graça, coisas assim. Mas é complicado, porque a gente, por exemplo, a gente fica muito preocupado com a filha vai dormir na casa da amiguinha, e não sei, ficar naquela preocupação. A maioria dos casos acontecem dentro de casa, né? Isso que é o mais triste. Pai, avô, tio. Bizarro. Puta merda. E lugares que você nem imagina, né, cara? É foda, velho. E outra coisa que eu ia também te perguntar... Só pra finalizar aqui, então, não tem... Benefícios são mais assim, porque no Brasil o salário é um pouco menor, mas aí fala que compensa com vale transporte, com vale refeição, entendeu? Vale alimentação e outras coisas mais. Aqui não tem isso, é sempre importante Quando ela dizer, falou do carro, eu falei, eles dão uma entrada no carro pra você. Eu tenho, por exemplo, telefone, laptop do trabalho. Algumas facilidades, assim. Alguns cargos você vai ter carro. Sim. Você precisa do carro para dirigir, se você vai para lá e para cá, e você acaba ficando com o carro no final de semana também. Você pode utilizar. Paga o fio? O fio é todo do departamento paga. Legal. Mas isso é muito específico para qual... o cargo que você está lidando com cliente na casa, nos lugares. E eu ia te perguntar, no Brasil você já queria trabalhar com alguma coisa do tipo assim? Cara, a minha coisa no Brasil era ir para as Forças Armadas. Eu queria... Eu fiz não quis fazer aqui? Então, não sei, engraçado, né? Eu acho que porque a vida... É até, tipo, enfermagem. Eu tava falando que eu fui pra Curtin fazer enfermagem aqui. Quando eu falei assim, era isso que eu tinha esquecido. Exatamente. Sabia que ia chegar uma hora.
hora ia chegar, né? E aí, quando eu tava no meio do meu curso, eu falei assim, caramba, Não é? a minha vida hoje não é... Eu não sei se eu teria como trabalhar em shift work hoje com as minhas filhas. É Tipo, muito, virar à noite, né? é muito demanding. É tipo... Eu tenho uma vida de mãe e de pai no final de semana é deixar taxi driver. Você dirige o filho para um lugar, pega, leva outro. Então, assim, eu não sei se hoje seria... a minha ideia era fazer midwifery, né? Para ser midwife. E, no caso, tem que depender do bebê, quando o bebê quer nascer. Então, eu não sei se eu estaria tão... hoje, né, disponível para esse tipo. Disposta. E a Forças Armadas também não, né? Porque o pessoal faz o convite direto, né? E aqui é muito... Tipo, eu apliquei há pouco tempo para a Polícia Federal. Sim. E eu passei na primeira fase. Só que a questão da Polícia Federal, que idiotice minha, não prestei atenção, eu teria que ir para Canberra. Aí para ficar lá por 1 ano fazendo treinamento. E aí eu teria ou minha família inteira ir comigo, porque eu não ia querer ficar 1 ano inteiro. Lógico. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, caramba, minhas filhas já tá numa fase de adolescência, de mudar tudo agora para ir para Canberra, não conhecer ninguém. Eu pensei, complicado. Mas porque aqui também eu acho que a idade não é igual no Brasil, que tem uma certa idade para aplicar. Aqui, contanto que você passe para as Forças Armadas. Mas no Brasil, eu tinha feito para aeronáutica, porque na época, como enfermagem, você podia fazer. Só que... essa é uma história, gente. Conta a historinha, busca do corte, vamos lá. Não, eu era apaixonada, eu era louca por um menino, a gente estava namorando já há muito tempo, estava noiva, 5 anos juntos. E ele falou assim, não, Érica, porque eu teria que ir para São Paulo, para Guaratinguetá, fazer escola de sargentos lá. E aí eu fiquei, putz, eu falei assim, mas a gente vai casar, como é que... A gente tem que pensar em nós dois, de ficar junto, como é que você tá indo para um outro estado? E não sei o quê. Eu falei assim, caraca, é verdade. Porque eu não consegui imaginar minha vida sem você. Aí ele me traiu 2 meses depois, com uma garota, casou com a mulher, e eu não fiquei nem com ele, nem com o... Putz, que bom que você tá aqui agora. Não, aí você falou, a experiência, lógico. Mas assim, eu fiquei assim, cara, era mais fácil falar, vai amor, vai lá curtir teu sargento, eu fico aqui, entendeu? Mas foi sacanagem. Mas eu acho que também, eu não sei se eu me daria muito bem com militarismo não, que eu sou muito de... Mas por quê? Eu vou fazer isso só porque tu falou que não. É muita regra, né? Então também não seria, não sei, isso seria uma boa disciplinada. Você da folia. Eu também acho que não consegui, não. Mas... E aí, perguntinha? Não, 2 perguntinhas, que a gente já mandou 3 durante o negócio. A pautinha toda já foi? Nossa, velho. Caraca. Não só foi, como a gente seguiu mais ou menos uma ordem aqui com ela, né? Sim. E ela, mano, matou tudo, velho. Figurinha, álbum completo. Top demais. Aí sim. Gabrielino, bota mais uma perguntinha, né? Tem mais 2 perguntinhas aí, ó. Então, olha só, muito obrigado, galera, que participou aí, mandou perguntinha. A gente botou lá, na 45 do segundo tempo, né? Mas é isso aí, tem que ficar esperto. Se quiser participar, vai lá e manda perguntinha. E fica ligado no nosso Instagram, porque a gente sempre tá trazendo pautas muito bacanas para você ficar ligado e antenado. Isso aqui pode ser o seu futuro na Austrália. Também queria agradecer muito a galera que eu tenho encontrado aqui em Perth. Tô achando muito bom, a galera me reconhecendo, falando comigo, falou que, ontem no Vic Park tinha um garçom lá, o cara tá fazendo doutorado, falou que assistiu o episódio da Adriana e do Diego e que foi ajudou muito ele tal, a tomar a decisão e montar o plano. Então, a gente fica muito feliz, é para isso que a gente está aqui. E é engraçado que é muito nichado, mas é sempre... Por isso que a gente traz uma pessoa, por exemplo, falando de emprego, cargo público, né? A gente não vai só falar do cargo, né? A gente fala também da vida da pessoa, porque cada pessoa teve uma história diferente e pode agregar a sua experiência para você chegar aqui na Austrália cada vez mais preparado. Então, por mais que você queira saber só da sua profissão, de repente você vê os outros episódios também, você vai aprender muita coisa. Isso aí também, as mensagens que a gente tem recebido, é muita gente falando que está maratonando os podcasts. Inclusive, no outro dia eu estava no mercado, perto de casa, encontrei um rapaz que é mineiro, mas agora esqueci o nome.
que falou que acompanhava a gente de Londres. Aí, ó. Ele e a esposa né? pintavam casa. Pô, se ele tiver, ele deve estar ouvindo aí. E eles botavam no Spotify a gente. É. E aí ele me viu assim num corredor assim e falou assim: Ô Diego, você não é o cara do podcast? Ele falou em português, eu respondi. Eu falei, porra. Aí ele falou: os dois pintavam casa em Londres e ficavam dividindo fone de ouvido. Não, Até a Rafa, eu choro, até a eu Rafa choro. ficou assim, nossa, ficou tocado. A gente não tem velho. noção de onde a gente tá chegando. De onde Então, isso chega, é muito né? legal. Tava lá na Butterfly, lá, André Freitas tava lá, falava com a gente antes de chegar pra cá. Grande André Freitas. Antes de chegar aqui, falava com a gente. Ele tá aqui trabalhando. E, pô, o cara lá também, eu não sei o seu nome, mas, pô, o maluco liberou o Danone lá pra nós. Então, muito obrigado aí por ter liberado o Danone. Gostamos muito disso. Show Então- demais. Obrigado, gente. Valeu. Valeu demais pela moral. Gente, é o seguinte, Gabrielino vai botar uma perguntinha aí, a penúltima perguntinha na tela do casal lá. Que depois a última é pra gente terminar com... Primeira perguntinha, Gabriel. Não, essa já é a... Tá bom. Olha lá, ó. Vai lá. Lança Tio na gringa. Sendo residente, você consegue ser funcionária pública ou só sendo cidadã? Isso é importante. Ótima pergunta. Muita gente acha que você precisa ser permanente para aplicar. Não, você não precisa, não. Nossa, Você não aí precisa. foi uma Você surpresa pra precisa- mim. Você precisa ser residente permanente para receber permanência. Então, assim, você pode estar trabalhando como contractor sem ser residente permanente. E permanência e cidadania para trabalho público é igual. Então, tipo, não vai ter... a não ser que seja algo tipo Polícia Federal. Ah, Aí você tem que ser O cidadão. exército, né? Algo muito Polícia algo- Federal, inclusive o Marcos, que é Transit Office, ele veio aqui e falou isso, lembra, né? sei. Tem que ser cidadão. Né? Cidadão. É algo assim muito específico, mas para você trabalhar no governo WA, em trabalhos mais Estadual. generalizados, você pode ser, como tinha uma brasileira, ela não está mais aqui na Austrália, mas ela trabalhava junto comigo no Department of Transport, e o marido dela estava no processo para conseguir residência permanente, estava aqui no trabalho, a trabalho, e deu um problema lá e não saiu a permanência, eles voltaram. Mas ela estava trabalhando comigo, fazendo a mesma coisa. A diferença é que se acontecesse, porque tem uma fila, se o nome dela chegasse na fila para poder ser oferecida a permanência, ela não ia poder aceitar. Mas ela pode trabalhar. caraca. Aí vai do plano de você, né? Porque, do seu plano, né? Porque se você for estudante, não pode ser 40 horas, né? Você não precisa trabalhar full time, tem Então, muito trabalho. isso. Você pode trabalhar part-time. Aí, E a galera nem imagina, né, velho? Muito Vê, né? trabalho, Pois é. part-time. Não, parece que eu não sei se foi pro governo. O que foi? Não, tô interessado. Eu não sei se foi eu não sei se foi pelo governo, mas o pessoal lá do Austrália Diário trabalhou num emprego que era controlando as estradas, assim. Sim. Eles Já tinha buraco? vê se tinha buraco na estrada e tal, não sei o que. Ficava o dia inteiro passando assim, tinha uma câmera que ficava monitorando as estradas, se achasse um buraco, ia lá. Carol e Léo, do Austrália Diário. Isso, aí eu acho que isso é do governo, não sei, pode ser, mas eles trabalhavam nisso sendo estudantes. No meu trabalho mesmo, tem muitos estudantes que estão fazendo direito e só trabalham 2 vezes por semana. Isso... Então, de repente, para um partner, o cara tá no sponsor e você Sim. precisa de um emprego, aí pode procurar um E é uma ótima forma de ter experiência governo. para aplicar depois, quando puder aplicar para já full vai time. fazendo network, já vai Sim, pegando com experiência. certeza. Olha, a gente trazendo dicas. Caraca, eu amo esse podcast, Gabrielino cara. vai virar Eu amo esse podcast. funcionário público aí, ó. A galera dele. galera. Mas olha, não é molezinha não, hein? Molezinha não, e tu tá Ó, achando que tu vai lá pra ter tranquilidade, nada. Trabalhar. O nego vai ficar batendo no teu ombro, ô, vamos aí. Não chega com a cabeça de Detran. Aí ele... Na cozinha, cara. E não chega também trouxão, não, que tu vai trabalhar pros outros também, se tu chegar lá com... Deu carteirada da cozinha. No carteira da cozinha. Tá todo mitidão agora que tá pra na cozinha. Vamos lá, Gabrielino, pra encerrar com chave de ouro. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntinhas aí. Ó. perguntinha. A última só podia ser... Ai. Só podia ser dele. Olha pô. o maninho. Me mandou mensagem e falou, mano, eu sei que vocês separam lá 5 perguntas. Tem como colocar a minha no meio aí? Eu mandei por mensagem. Eu falei, não, velho. Matou, eu vou ter que deixar de fora dessa vez. Nem ferrado. Porra, velho. Mas manda aí. Quem é esse aí? Nosso querido Juliano, a gente já comentou, irmão da Érica, já esteve aqui também, e ele pergunta pra você assim, se você tivesse a oportunidade hoje, o que falaria pra Érica, adolescente, lá do Paiol, que prestava um monte de concurso sonhando em entrar pra faculdade ou emprego público? Te amo, mané! Meu mané favorito. Cara, é interessante isso, porque é tão engraçado. Às vezes você
pensa que realmente, ele tá falando, eu aplicava para tudo que era concurso no Brasil. Porque no Brasil, hoje eu vejo muito diferente. Hoje a minha cabeça é mais assim, eu não me vejo fazendo carreira no concurso público, mas no funcionalismo público. Mas eu acho um bom gancho para que eu possa ter um projeto aside, que eu possa trabalhar sabendo que minhas contas vão estar pagas. Entendeu? Então, tipo, eu acho hoje empreendedorismo algo muito mais... Interessante, mais target, mais um goal pra mim. Algo que eu tô indo mais nesse... na estrada de empreendedorismo do que concurso público. Mas é muito bom saber que enquanto eu tô nesse processo, eu tenho... O meu trabalho pagando a escola das minhas filhas, as minhas contas, eu não preciso me preocupar, como em algumas empresas particulares, assim, que você, tipo, amanhã tu pode ser mandado embora e Sim. tchau. E é muito mais difícil ser mandado embora no governo. Você tem que ter feito uma coisa muito séria. Fazer muita merda. Tu tem que ser muito ruim pra ser mandado embora uma vez que você é permanente. Mas o que eu falaria, assim, calma, menina, vai tudo certo, fica tranquila, entendeu? Uma coisa que eu aprendi em todas as dificuldades que aconteceram na minha vida é... Nada acontece por acaso. Às vezes não é aquilo que eu quero no momento, mas porque algo muito melhor tá para acontecer, que vai me dar oportunidades muito maiores, mas eu tenho que sair daqui, que aquele caminho que eu tô indo não tá me levando para aquilo. E só lá na frente que eu vou entender. Inclusive eu escrevo pra Érica de 15 anos, eu tenho um caderninho que eu escrevo, porque assim, quando eu passo por algum problema hoje, que eu fico, caraca, o que eu vou fazer? Eu olho aquele, sabe, e me dá aquela tranquilidade, isso aqui, vai ficar tudo bem. Mas nossa, o Ju lembra, porque eu morava no Paiol, gente, eu não morava em Nilópolis, eu morava de Nilópolis. Então... Pra eu trabalhar, era 2 horas e meia de viagem ida, 2 horas e meia de viagem volta. Então, era de 4 a 5 horas por dia, só ônibus, trem, metrô, mais o trabalho. Só que do lado quem trabalha comigo, acabou de acordar meia hora antes do trabalho. Então, assim, era complicado. Então, eu pensava, não, a única forma de sair dessa... E era concurso público, era... fazer uma prova para militar e ter segurança, e era o que na época que eu era criança, era os meus pais falavam. Não, é o sonho de muita gente, né? Tem que ter segurança. E se você tem militar na família, então? Aí eu não tinha. Eu não tinha. Mas Marinha, nossa, eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava, tem que cuidar muito bem dos seus dentes, que se você não tiver um dente, você não entra pra Marinha. Caraca, já tava desde ali. Não sei nem se era isso, mas eu escovava os dentes. Tá bom. Mas certeza que essas paradas aí que você olha pra trás lá e você faz questão de adotar, isso aí, porra, hoje em dia te faz olhar Sim. toda a tua caminhada, tua trajetória, né? E te dá, porra, satisfação, né? Eu acho que é aquela coisa para as pessoas que estão aqui. Eu vejo muito na comunidade pessoas falando sobre, cara, como é que tá o trabalho em Perth? Tá melhor? Eu tô preocupado. Acabei de chegar com a minha mulher, com a minha filha, não tem trabalho. Eu nunca, eu não vou dizer, eu nunca tive a experiência de procurar trabalho e não conseguir. Vou ser bem sincera. Eu digo até mesmo pelo meu irmão, que chegou aqui, foi bem, bem complicado na época do Covid. Claro, ele tinha o nosso suporte caso desse ruim, mas, assim, é um dia depois do outro. Não, você quanto mais não você recebe, significa que tem mais sim que não saiu. Então, tipo... Se você tem uma bolsa lotada de não e sim, e você já tirou um monte de não, significa que tem muito sim lá que tá esperando você. Então, sim, sabe? Isso aí. Tinha um treinador meu, na época de futebol, tinha um treinador meu que falava assim, toda vez que ele perdia, ele falava assim, teve uma época que tava uma fase ruim, né? Ele falava assim, gente, não se preocupem, a gente perdeu mais uma? Perdeu, mas... Isso quer dizer que a vitória está se aproximando. Esse treinador se chama Maurício Barbieri? Desculpa, não tem como, né? Não tem como. Porra, que isso, show de bola.
Vamos então aproveitar esse finalzinho aí, ó. Se quiser deixar um recado aí pra galera, pô, se quiser divulgar suas redes sociais ou falar do seu projeto de dança ou qualquer coisa, aquela câmera Vocês sua. conseguem me achar. Oi, gente, obrigada por me terem aqui mais uma vez. Muito obrigada. Mais uma vez, eu agradecendo. Obrigado você, pô. A gente quer Obrigado Espero você. que eu tenha ajudado. Com certeza. Fiquem livres para me mandar mensagem se tiver. Eu tô botando aqui, me colocando. Eu demoro a responder, mas eu respondo. Cara, rede social Samba Brasil Samba no Instagram. Você vai ver nada de funcionarismo público lá. Vai ser tudo sobre samba e algo que eu gosto muito. E você, assim. Eu acho que tudo que eu passei desde que eu cheguei na Austrália e todo esse processo, quando eu saí, a menininha, como meu irmão falou, do paiol, eu não me via como trabalhando no que eu trabalho hoje, fazendo as coisas que eu faço, conseguindo tantas as coisas que eu consegui hoje. Então, seja kind contigo, sabe? Eu sou uma perfeccionista, eu quero... E isso, às vezes, não ajuda também, né? Então, um dia após o outro, não fique com vergonha de pedir ajuda, de dizer que não sabe. Às vezes, tem alguém do teu lado que pode te ajudar e você nem sabe. Então, abre os horizontes, fala mesmo. Não sei, como é que eu faço? Na carona. E tu vai ver, tu vai se surpreender com um monte de gente para te ajudar. Eu espero que eu tenha ajudado. Tem muitas perguntas que talvez as pessoas tenham, fiquem free para me perguntar. Pô, mas você já respondeu bastante coisa. Aqui tá dando só o pontapé, né? Isso aí. Você faz Verdade. o que você quiser com essa oportunidade que nós estamos aqui proporcionando. Muito obrigado, Érica. Valeu. Tamo junto, foi top. Valeu, meu Érica. querido Valeu, Diego garoto. Gomes. Valeu, Gabrielino. Até a Gabrielzinho. próxima aí, 86. Falou que não ia falar nada aí, ó. Tá saindo daqui, ó, já tá falando assim, tô interessado. Ah, tá vendo, Como é que são cara? as coisas? Como é que são as coisas? Agora vamos tirar a carteira. Boa. Érica vai dar uma moral aí pra tu aí. E queria agradecer também os nossos patrocinadores, né? Com Nossos certeza. parceiros aí, muito obrigado aí mais uma vez. E vamos lá com a gente no tchau? Vamos que vamos? Vambora, Então, vambora. tchau!